Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Esse lugar é do Senhor, Jesus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é teu, Senhor. Faz presente, Senhor. Jesus. Esse lugar é do Senhor. É teu, Senhor. Faz presente. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. É tudo que precisamos, Senhor. Preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse lugar é do Senhor. É teu, Senhor, é teu, é teu. Esse lugar é do Senhor. É teu, Senhor. É teu, Espírito Santo. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Hoje estamos passando de gente, tem que estar em 2 pessoas. Pelo menos em 2, assim, ó. A Carmítia. Tem uma coisinha que fala assim, ó. Que eu aprendi lá até no Mato Grosso. Uma pastora falou assim, que quando a gente chega na presença de Deus, a gente tem que cumprimentar um outro, né? A gente tem que começar a executar isso, né, pastora? Tem uma música, eu não sei se o Lu vai conseguir tocar aí, mas ela fala assim, ó. Que bom, que bom, que bom te ver aqui. Que bom, que bom, que bom te ver aqui. Sai do teu lugar, aperte a minha mão. Que bom estar contigo, eu te amo, meu irmão. Vamos fazer uma vez? Porque o que mais Deus quer é que nós sejamos unidos. Amém? Mas tem que ser dupla aí, né? Então vamos lá. Que bom, que bom, que bom te ver aqui. Que bom, que bom, que bom te ver aqui. Sai do teu lugar, aperte a minha mão. Que bom estar contigo, eu te amo, meu irmão. Amém? Quem que não pegou na mão aí, fala que ama aí, gente. A dona Marlene lá, Carmítia. Pegar na mão da dona Marlene e falar que ama ela. Ô Lu, pega na mão do Bax, já falou? Ah, então tá. Pega aqui na minha mão, Lu. Eu te amo, meu irmão.
É profético, gente. Ah, o Dani ficou sem? Ai, ai. Ô, Davi, coloca em Salmo 3, 13. Salmo 103, 103, 13. Como um pai trata com bondade seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que temem, pois Ele sabe como somos feitos e lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce com a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que temem, dura para sempre. E a sua bondade permanece, passando de pais e filhos. Para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. Amém? A bondade de Deus é grande na nossa vida, por isso que nós estamos aqui, né? E terça, né, fomos no velório lá na mãe da Raque, e chegando perto de um defunto, né? Ou às vezes ela tinha algo muito valoroso, né, que ela zelava, aí chega naquele momento, não pode levar junto. E a mãe da Raque, mas daqui um mês só vai lembrar os irmãos, os filhos, né, Edmar? Quem mais vai lembrar da Maura vai ser os filhos, que o resto do povo, tudo que fez de bom, já era. E o que vai contar para a dona Maura é o que ela fez para o Senhor. Vai chegar lá para receber o galardão. Aí, se ela não fez muita coisa, aí quando a gente chegar lá, né, Edmar, vê o Edmar, a Raque, a coroa brilhando, vai falar, nossa, mas glória a Deus está no céu, né? Glória a Deus. Então, eu vejo assim a misericórdia de Deus todo dia na nossa vida. E eu falo para Deus que Ele faz para a gente mais que nós merecemos. Porque a bondade dEle, gente, é infinita na nossa vida. E só de nós estarmos aqui, a gente está respirando, já é uma dádiva gloriosa do Senhor, né? Então, vamos ficar com o nosso coração cheio, nós no culto aqui, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça que vai te agradar, né? Porque cada um de nós tem um chamado, e vamos exercer, cada um tem aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, vamos pedir a Deus, né, a misericórdia dEle, para que Ele venha fazer em nós a vontade dEle, porque é boa, perfeita e agradável. E para aqueles que são obediente fielmente aos mandamentos dele, quando a gente lê isso, é uma coisa muito forte, porque ser obediente hoje, né, a gente lutar contra tudo e todos, porque não é fácil ser obediente, andar na risca, né? Igual o pastor Dimar estava falando, que ele teve a oportunidade de pregar, e muitos serão chamados e poucos escolhidos. Né? Então a gente tem que estar nesses escolhidos de Deus, né? A gente tem que estar buscando para a gente se encher cada dia mais da presença gloriosa, porque o dia que chegar a nossa senha, nós não vamos levar nada dessa terra, nós só vamos levar aquilo que nós fizemos para o Senhor. E eu falo para Deus, falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu falo, Senhor, nós precisamos dar fruto, né? Nós precisamos dar fruto. Aquelas pessoas que estão perto da gente têm que sentir a presença de Deus, têm que chegar perto da gente, às vezes, né? Tem muitas pessoas que vão lá em casa, assim, a gente dá uma palavra, aí a pessoa pensa assim, né? Nossa, igual quando vê um casal do Mato Grosso, que foi o único casal assim, que foi mais difícil nos últimos tempos para a gente evangelizar, e eles vieram o ano passado. Ela estava numa crise assim, e eu dei alguns conselhos para ela, Deus me deu oportunidade. E quando, já contei esse testemunho, né? Antes o diabo sabia o que ia acontecer lá em casa, eu fui tacar um fogo lá e quase incendiei todo o sítio. O diabo queria que eu ficasse lá apagando o fogo para mim não falar o que era não falar para aquela mulher. Mas para a glória de Deus, Deus deu a oportunidade. E esse ano ela veio para agradecer. Ainda eu peguei e falei para ela, Jesus fala, né?
que quando ele estava lá, que tantas coisas que fez, só veio um agradecer. Eu falei assim para ela, eu falei, olha, fica firme na presença de Deus, que Deus é o único caminho, a verdade e a vida. E assim, as pessoas têm que vir até nós, né, e ver a diferença. Porque nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, para iluminar essa terra, em nome de Jesus. Amém? Essa era a palavrinha, né? Senhor Deus, aqui está, Pai, a tua oferta, os dízimos, Pai, da tua casa. E Deus, eu quero que o Senhor venha abençoar 10 vezes mais, 100 vezes mais, Pai, tudo que eles colocam aqui, Senhor. Que na casa deles, Pai, nunca venha faltar alimento. Que na casa deles, Pai, nunca venha faltar, Senhor, nada, Pai. E que todos que estiver aqui, Pai, possa, Deus, debaixo dessa cobertura, ser muito próspero, Pai. Em nome de Jesus, como o pastor ministrou domingo, Pai, que a nossa prosperidade seja para a tua glória, para aqueles que precisar nós poder ter para ajudar, Pai. Porque nós não ter para ajudar, Senhor, não tem como a gente fazer a tua obra, Pai. Então, Pai, assim seja, Pai. E nós queremos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu só contar uma coisa antes de chamar o pastor Edmar aqui. Esses dias, né, veio bem forte assim no meu coração, né, espírito de satanista. Eu falei, Jesus, né? E hoje eu senti aqui, gente, palavra de Deus mesmo, assim, que era para mandar embora. Depois de mais, por último, porque às vezes o espírito satanista não é só satanista para destruir, às vezes é o que a gente pensa, o que a gente acha, e o que a gente faz fora da visão. Daí a gente se torna um satanista. É igual um macumbeiro, né? Macumbeiro benzedor, né? O Espírito Santo está me incomodando bastante para eu falar. A respeito do satanismo que Deus mostrou, esses dias uns sobrinhos nossos estão construindo uma casa e eles queriam que a gente fosse lá orar porque estava travado no mundo espiritual a construção da casa. E não dava certo o dia. Aí chegou um dia, a gente pegou e foi. E chegando lá, né, o Cassiano orou, repreendemos tudo. Ele falou, vou ficar bem quietinho aqui. Ele estava na porta. Eu falei, sai da porta. Aí ele ficou assim, né? E enquanto o Cassiano repreendia, mandava, eu fui andando cômodo por cômodo, assim. O Espírito Santo mostra o oculto e o escondido. Eu fui orando assim. Quando chegou no quarto da Maria Sofia, assim, ali me deu uma zonzura, mas me deu um estômago ruim. Falei, capeta, você está aqui. Aí voltei de novo e fui visitando cada cômodo. Eu falei, Senhor, eu quero a tua presença aqui. Onde o Senhor está, o mal tem que sair. E o Cassiano terminou tudo. E eu não sabia, gente, assim, eu só estou dizendo que pode ter algo no mundo espiritual que fica travado. E antes nós fazíamos muito assim, né, Zaza? A gente, né, Suzana, lembra? A gente buscava muito isso de Deus. E por um tempo a gente parou. E aquele dia fruiu muito. E eu não sabia o dono daquela casa, gente. O dono do real, que era o primeiro dono da terra. E eu falei para o Cassiano, desliga agora do antigo dono essa terra e liga no nome do Circinho. E daí, amados, eu não sabia de nada. Porque assim, eles são sobrinhos, mas não somos íntimos. São sobrinhos, a gente ama, mas a gente não convive junto. A menina fica no quarto lá, que eles iam lá, porque estavam terminando de construir, pastor, a hora que eles iam embora, a menina já ficava doente. A maldição da doença estava exatamente onde era a casa, construiu o quarto da menina. Aí a Gabi falou assim, tia, você sabe que a Maria Sofia ficou a tarde inteira ali, chegou no domingo, ela ficou ruim, gente, ruim de gripe. E o dono daquela casa que era ali, era uma casa de madeira, eu não lembro dessa casa, não sei quem que é o dono. Eles falaram lá, mas não sei quem é não. E o homem era muito doente. E a gente fala que isso é no mundo espiritual, que às vezes tem algo travado e a gente não sabe, né? Então tudo que Deus revela, a gente acredita. Porque às vezes nós somos aquele que atrapalha sim. Então, olha, e eu saí de lá, e daí... Foi tão assim tremendo de Deus que o Tiago estava junto. E o Cassiano, ele usa muito o Tiago de espião. E daí o Tiago falou que os demônios estavam tudo correndo para a porta, assim. Que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não vou lá para perder tempo não, mas eu quero a tua glória. Até o Circinho, a Gabi falou que eles querem vir aqui fazer visita, né? Eu falei, então vocês vêm. Ele falou assim, tia, nós queremos ir lá o dia que o negócio estiver pegando fogo. Eu falei, vai lá para os demônios, tudo embora. Aí eles, assim, né, gente, eles crê
no Deus que nós servimos, por mais que eles vivem uma vida, né, do jeito deles, mas ele, porque o pedreiro, ele é evangélico. Ele falou assim: ô Circi, o negócio é o seguinte, gente, aconteceu tanta coisa lá que não dá para acreditar que ele estava vivendo aquilo. Aí falou assim, ó, eu sirvo a Deus, alguma coisa está travada aqui, é no espiritual. Vocês conhecem alguém de fé? O Circi, conheço. Conheço alguém de fé, sim. Aí falou assim, eu sei como que vai enfrentar isso aí, bem enfrentado, né? E foi assim, algo sobrenatural, gente, assim, que eu acredito que deve estar quase mudando lá. E a gente, né, quando eles foram morar juntos, a gente queria pagar o casamento deles para eles não viverem no pecado. Aí eles falaram assim, ô tio, está em pé a proposta ainda? Eu falei, em nome de Jesus, você está correndo 2 riscos. Eu falei, por quê? Uma, se Jesus viesse, vocês vão ficar, que vocês estão sem casar? E daí eu fui falando a importância, né? Falei, ó, para vocês verem, você estava atrasada, a construção estava travada, que era para ter saído já há quantos meses, cara? Porque ele, minha casa, minha vida, aquele negócio, projeto do governo. Então tem uma data. E não ia. Os pedreiros falaram assim, gente, nós vem aqui, nós ficamos o dia inteiro, a hora que nós vemos, nós não fez nada. Então a gente explicou muita coisa para eles, mas a única coisa que eu quis compartilhar mesmo é porque quando Deus mostra, né? Então às vezes tem luta, gente, que é travada e só tem que pedir aquilo para Deus mesmo, o que é que Deus revela. Amém? Deus, aqui está o teu pastor, Pai, aqui está teu filho, e ele se dispôs nessa noite, Pai. Às vezes está com o coração meio sufocado, Pai, por os dias que eles passaram, mas aqui, Deus, ele está para te servir, Pai. Usa ele, Pai, como homem, Pai, para fazer a diferença nessa terra, Senhor. Que ele seja usado, Pai, na tua presença, Pai, com poder e autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Deus faz tantas coisas para a gente, muitas vezes a gente não vê, né? Nossos olhos carnais, e até mesmo que nem agora a Fran falou aí, o espírito satanista, né? Vai tocando, vai impedindo a gente de ver e agradecer o quão bom Deus é conosco, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. O dia tem 24 horas, muitas vezes nós erramos 28 horas por dia, pecamos em olhares, pensamentos, né? A gente deseja muita coisa que não é para ser nosso, a gente, como diz, nós somos carnais, e a Bíblia fala que nós somos pecadores. Então, por isso a gente tem que agradecer. Até ontem, eu tive uma oportunidade, né? E vou ser sincero, irmãos, eu gostei de pregar em velório. Bem que o pastor Trovati fala que é o melhor lugar para se pregar em velório. Eu quero ter outras oportunidades. Que é bom. Não estou desejando que ninguém morra, não. Mas pregar a palavra no velório, porque ali está lá a pessoa morta. E é um exemplo que todos nós vamos passar num dia. Todos nós vamos deitar vamos vestir aquele paletó de madeira um dia. E é até emocionante para a gente. A Raqueline falou assim, ó, não quero, né, o superior da religião dela lá, que traz uma palavra a você. Eu? Aí isso era umas 3 horas da manhã, batendo o queixo de frio lá. Falei, Senhor, está nas tuas mãos, né, Espírito Santo. Aí peguei o celular lá na Bíblia, tá, uns 5 minutinhos, achei uma palavra lá, falei, vou trazer uns 5 minutinhos de palavra, uma oração, e acabou, né? Eu vou ficar, né? Irmãos, recebi uma unção trovatiana lá, que olha, eu acho que eu preguei mais de meia hora. E olha, é que Deus, né, Ele usa a gente, né? A gente entrega e Ele capacita os
os impossíveis, né? E foi uma bênção, irmão. Até eu admirei as palavras que o Espírito Santo colocou na minha boca para falar ali, e a verdade, né? Que nem até a Fran citou aqui, né? Que eu falei lá, pô, vocês estão vendo a dona Maura aqui hoje. Chegou a senha dela ontem, porque era no outro dia, né? E se hoje fosse a senha de vocês, aonde vocês acham que a tua alma iria? Você tem certeza que você estava no céu? Aí eu citei, muitos serão chamados, mas pouco ou pouquíssimos no mundo de hoje, na nossa geração de hoje, serão salvos. Porque hoje o mundo está dominado, a gente quer correr atrás de dinheiro, e de carro, e de casa. E deixamos Jesus em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, né? Sendo que nós deveríamos pôr Jesus em primeiro lugar. Então eu falei essas coisas lá, e ali 99, mais algumas coisas ali, era um povo que não é evangélico, não é crente, né? Então é povo que não tem o conhecimento da palavra. E eu vi naquele momento, tinha pessoas que eu tenho certeza que me criticaram, mas a maior parte você via que estava tomando daquela água que foi servida ali. Até reparei uma mulher lá de uns 40, eu conheço ela só de vista, sim, 40 e poucos anos no fundo, ela chorou em alguns momentos da palavra. Que foi assim, até eu me emocionei com a palavra que o Senhor me deu ali. Por isso eu digo, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Jesus continuou, o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e pôs para tomarem conta de sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo, o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui então estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse, o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse, eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe o que não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse, tirem dele o dinheiro
e deem aos que têm 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até pouco que tem será tirado. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Depois a gente volta aí. Gálatas 4:10. Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Mateus 25, de 1 a 13. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Aí, à meia-noite, se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi fechada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. No primeiro que lemos lá, põe no 28, 29 e o 30. É o Mateus 25. O 28, 29 e 30 só agora. Tirem dele o dinheiro e dê a quem tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O que quer dizer isso aí? Dons. Deus, Ele preparou cada um e deu um dom. Tem um que tem dom
de pregar, tem um que tem o dom de oração, para orar para as pessoas, tem aquele que tem o dom de acalmar, tem aquele que tem o dom de cura, o dom de libertação. Tem pessoas, eu já vi pessoas orar aí, pastor, para expulsar um demônio, o demônio juntou na gravata dele ali, se não fosse uns irmãozinhos lá chegar a expulsar, ele ia matar, o demônio ia matar o pastor enforcado. Ele não tinha dom. Depois você falar que esse pastor não tinha dom de libertação, ele tinha dom de pregação, de palavra. Então Deus, ele deu vários dons para nós. E o que ali fala? É para você pegar o teu dom e enterrar debaixo da terra? Não. Nós temos que exercitar o nosso dom. Nós temos que duplicar, triplicar o nosso dom. E como que faz isso? É praticando. Se nós temos um dom de oração para as pessoas, não perca tempo, pega um irmão, vai orar. Tem um dom de libertação, vê uma pessoa doente, tal, vai lá, ora, expulsa. Tem o dom de cura, exercita, mesmo que uma pessoa não é curada, mas exercita teu dom, para que ele aumente. Porque senão, o que acontece no final? Deus vai tirar o dom que te deu, vai dar para outro que está dobrando. E o que pode acontecer com você? No final ali que diz? E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Se Deus te escolheu, se Deus te deu um dom, te capacitou para isso, você vai enterrar debaixo da terra igual que recebeu 100 moedas? Então, irmãos, se você tem um dom, exercite. Eu exercitei um dom de palavra ontem, que até eu, que nem eu falei, até eu admirei das palavras que o Senhor colocou na minha boca lá. A gente vai sendo capacitado, vai aumentando. Eu lembro as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de falar em cima a coxa de peru aqui ficava desse jeito na minha mão. As primeiras vezes, Hoje, parece que quanto mais pessoas tiver, parece que mais a gente vai exercitando e vai aumentando os dons. Então, irmãos, vê o dom. Com certeza você já sabe. Se não sabe, procura saber esse dom que Deus te deu. Tem pessoas que têm um dom de vir aqui limpar, cortar grama. É o dom. Tem pessoas que têm o dom de pregar. Você dá o microfone. Eu vi um pastor uma vez pregar, ele só leu assim, e Jesus chorou. Ele trouxe uma mensagem de quase 1 hora. É um dom. Então, irmãos, exercite. Faça igual o que recebeu 500 e o que recebeu 200 moedas. Faz o teu dom multiplicar. Não seja igual o de 100. Não enterra seu dom, não esconda teu dom. Porque olha o que pode acontecer. A palavra que diz. Em Gálatas, lemos lá. É sobre trocar as coisas de Deus por coisas do mundo. Ali fala sobre o tempo, mas tem muitas pessoas que trocam a igreja por uma festa, deixa de vir no culto hoje. Não todos, mas eu garanto que tem pessoas que não foram, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas no Brasil e no mundo, talvez por causa de frio. O que ele fez? Ele trocou Jesus pelo conforto do lar. Tem pessoas que têm compromisso, não pode vir, Mas tem pessoas que não vêm por preguiça, porque está gostoso em casa, tomando uma sopinha debaixo da coberta, assistindo a televisão, até eu queria, mas nós temos que priorizar o Senhor. A gente não pode trocar. Uma tia minha uma vez ficou magoada comigo porque ela marcou um aniversário na quinta-feira. Eu falei, tia, não posso. Tem culto hoje. Eu tenho compromisso. Mas eu vim para cá. Eu sei que depois daquele dia ela não me chamou mais para aniversário.
mas a gente tem que priorizar. Lógico, tem vezes que a gente tem que faltar, né? Mas até para quem está em casa, não veio, está assistindo live, procura não trocar. Procura priorizar as coisas de Deus. É gostoso estar em casa? Debaixo das cobertas, nesse friozinho? É. Mas e o preço que pode ser pago no amanhã? No Gálatas 1:10, procurar a aprovação de Deus. É isso que eu acabei de falar. Se você não veio, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Se não veio na igreja por preguiça, se trocou Jesus pelo conforto do lar, se deixou de vir na igreja por causa de um jogo de futebol, se deixou de vir na igreja por causa de uma novela, de um filme, de uma festa, você agradou a Deus ou agradou a carne, ao homem, ao parente? E que cabia essa? Põe na Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Muitas vezes eu estou falando isso aqui agora, e tem pessoas em casa que ficou magoadinho. Por eu estar falando por que não veio na... Não é verdade, mas eu quero agradar a quem? E eu quero que você que ficou em casa à toa, que Jesus conhece o teu coração. Eu quero que você faça igual nós que estamos aqui, agrade ao Senhor, e não à tua carne, e não aos parentes, não aos amigos, mas sim ao Senhor. Porque como eu tive naquele velório ontem, a nossa senha vai chegar um dia. Um dia todo mundo vai abotoar o paletó de madeira. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém sabe. A Jaque está fazendo estágio no hospital lá em San Antônio, e eu não sei se foi na segunda ou na sexta passada lá, 2 homens, diferença de 20 minutos, um de 46 e um de 48 anos, infartaram e morreram lá em San Antônio. 20 minutos um do outro, 46 anos, 48. Estava normal, pá, buf. Que nem eu falei esse dia aqui, né, de um amigo nosso lá, que era meu quebra-galho, pintor, pedreiro lá, 50 anos. Chegou na casa dele, abriu a porta, só deu um grito, colocou a mão no peito. A senha dele chegou. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado. E que nem nós lemos em Mateus, põe o Mateus 1:13. Não. Mateus 25:13. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Isso aí não é que é o dia e a hora que ele vai voltar, também. Mas o dia e a hora da tua senha. Se agradar homens e deixar Deus de lado, você não sabe. Como diz lá que nós lemos também, você pode ir fazer uma viagem para o lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, a gente fala, muitas vezes até a pessoa até sai da igreja por tanto a gente achar que a gente está cobrando o que quer que venha na igreja. Não, a gente só está alertando, como eu disse no velório ontem, eu falei acho que 2 vezes isso. Falei, vou dar um conselho de amigo, falei para aquele povo. Procurem a conhecer Jesus. Levante cedo, peça perdão. Orem. Porque amanhã, ou até mesmo hoje, pode você que estava aqui, eu mostrava ela assim, pode ser você que está aqui. E você sabe para onde você vai? Então, irmãos,
a gente tem que vigiar constantemente, manter a lamparina ali e óleo de reserva, agradando sempre ao Senhor. Tem que agradar as pessoas do mundo? Sim, segundo plano. Primeiro, fazer o possível e o impossível para agradar a Deus. Para o dia que Ele chegar, ou nós chegar a nossa senha, nós vamos ter que: Senhor, deixe entrar. Ele talvez abra aquela janelinha. Quem é você? Não te conheço? Ah, mas eu ia na igreja de vez em quando. De vez em quando eu tomava até ceia. Lá de vez em quando eu era dizimista, eu dava uma ofertinha. De vez em quando eu orava para as pessoas. E daí? A morte para nós é certa. Mesmo que a gente... Eu acho que ainda a nossa geração não vai ser para a volta de Jesus. Mas Jesus vai voltar para nós na nossa morte. E disso ninguém escapa, irmãos. Pode ser daqui um dia, 2 dias, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, né? Então nós temos que vigiar 28 horas por dia. Procurar agradar o máximo possível ao Senhor. Praticar os dons dele, porque ali diz: aquele que não pratica os dons pode perder a salvação. Porque Deus te deu. Ó, tá aqui, ó. Eu vou viajar na volta. Uns dobrou de 500 para 1.000, o outro de 200 para 400, e o outro pegou o dom dele, debaixo da terra. Ó, Senhor, ó, igualzinho o Senhor me deu. Então, irmãos, vigia, principalmente o povo que não veio hoje, se é que estão assistindo, né? Ou alguém pela live, depois vai assistir. Vigia, irmãos. Que a gente, não é uma cobrança que nós estamos fazendo aqui para vir na igreja, é um alerta de irmão. Então, irmãos, a gente dá um conselho de amigo, de pai, de irmão, porque a certeza da morte, mais uma vez estou falando, a certeza da morte é para todos. E você já imaginou? Depois que morre, não tem mais, que nem eu disse lá ontem, não adianta a gente acender vela, orar para fulano, cicrano, pela alma dela. Morreu, acabou. A gente tem que orar para quem está vivo. Tem que exercer os dons enquanto está vivo. Depois que morre, a gente ora para o Espírito Santo confortar a família. Que nem eu orei lá ontem. Ou se a pessoa está, que a gente vê que infelizmente, em poucos dias vai partir. Eu fiz isso 2 vezes com a minha sogra. Sogra, a senhora aceita? Eu fazia uma oração para a senhora estar aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. 2 vezes eu fiz, 2 vezes ela aceitou. Que Deus, né, possa ter recebido essa oração, esse aceite dela, né, que ela possa estar nos braços do Senhor. É só Ele quem sabe agora, né? E um dia nós vamos saber quando também nós partimos. Mas então, irmãos, se dediquem mais. Procurar não faltar nos cultos. Vai ter horas que a gente não vai conseguir vir, talvez está viajando, né? Tá? Mas trocar prazeres da carne, faltar para agradar outras pessoas, talvez um simples ato desse, você pode perder a salvação. E voltando no início, os dons, pratica seu dom de oração, pratica seu dom de cura, libertação, de palavra.
Mesmo que seja um dom, mas não tem dom nenhum, não vi meu dom, não consigo orar, eu sou tímido, mas tem um dom de limpeza, tem um dom de cortar grama, tem um dom de arrumar as cadeiras, de recepcionar um irmão chegando no culto, de convidar. Talvez tem pessoas que têm um dom de facilidade, vamos na igreja porque lá, e dá testemunho dos outros, você não tem teu, dá testemunho. Faça a tua parte. Amém? Glória a Deus. É isso que o Espírito Santo me tocou para passar para a igreja hoje. Vamos nos pôr de pé para a gente estar orando para Deus, para o Espírito Santo vir, estar tocando em nós para soltar o nosso dom, fazer multiplicar o nosso dom. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra, porque como eu sempre oro e peço, Senhor, que as palavras que venham a sair da minha boca não sejam saídas da minha carne, Senhor, mas que seja tudo direcionado do Teu Espírito, como o Senhor me usou ontem naquele velório, ó Pai, que continue assim e aumentando mais este dom, ó Pai, em nome de Jesus. E se eu tenho mais dom, ó Pai, de cura, libertação, que o Senhor venha me capacitar ainda mais, ó Pai. Pois aqui eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor, para ser ferramenta Tua ainda aqui nesta terra, ó Pai, enquanto eu viver. E assim aqui, ó Pai, que o Senhor venha capacitar mais ainda os irmãos aqui, Senhor. Porque eu creio que todos têm um dom dado por Ti, Senhor. Então que venha florescer esses dons, Senhor. Venha, ó Pai. Se alguém ainda, ó Pai, não achou, não viu que dom que tem, Senhor, que o Senhor mostra. Faça, ó Pai, esses irmãos dobrar esses dons, que nem aqueles homens, aqueles empregados, dobraram o valor daquelas moedas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Não deixe que ninguém enterre o dom, não, Senhor. Em nome de Jesus, porque aqui todos, Senhor, nós queremos a salvação um dia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. E você, que já foi citado, já foi ordenado e já foi expulso. Espírito de satanismo. É em nome de Jesus que mais uma vez eu te amarro, repreendo e lanço por terra em nome de Jesus. Você não tem poder de tocar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, prepara novamente o caminho para os nossos lares, ó Pai. Nos leve em segurança, Senhor. Coloque anjos nessas estradas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, coloque anjos lá no nosso serviço, no nosso trabalho também para amanhã, ó Pai. Que seja um dia abençoado, ó Pai. Que teremos um final de semana abençoado em nome de Jesus. Senhor, já vai preparando a palavra para domingo também, ó Pai. Porque nós queremos vir aqui na Tua casa, Senhor, para Te honrar, para Te engrandecer, porque o culto não é para nós, e sim para Ti, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para Tua honra, para Te agradar, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós não queremos agradar a homens, nós temos que falar a verdade, doa o que doer, porque o que nós falamos aqui, mesmo que seja dura a palavra, é para a Tua honra e glória, para Te agradar, Senhor. Então, ó Pai, vem nos inspirar mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.